Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas nós vamos estar aqui agora falando sobre as angiospermas. Na aula anterior eu mandei uma introdução falando aí das características gerais, né, das angiospermas. Então, angiospermas são o último grupo de plantas que a gente vai estudar. Quais são as características, então, marcantes aí dessas angiospermas? Elas têm raiz, caule, folhas, frutos, que é a característica aí que define o grupo, né? E sementes, porque as sementes vão estar contidas dentro do fruto. Tanto é que isso que quer dizer o nome, angiospermas, que é como se fosse uma urna com a semente dentro. Então, uma característica aí, ser como se fosse a mais importante do grupo, é a presença do fruto, protegendo a semente. Então, nós vamos ter, como a questão da reprodução, também dois ciclos. Assim como as anteriores, a gente viu que tinha aí a parte duradoura, a parte que era passageira. Nesse caso, a parte passageira é a parte do gametófito, que é onde vai ser aqui produzidos os gametas, né, que é a flor. Então, a flor, ela é passageira. Enquanto a parte de esporófito, que é a planta inteira, né, raiz, caule, folhas, vai constituir, então, no caso, o esporófito. Então, nós vamos ter como estruturas da flor. Então, o que é uma flor? Uma flor é uma estrutura formada por folhas modificadas. Então, as folhas vão se modificar e formar essas estruturas. Essa flor que eu tô mostrando para vocês aqui é um exemplo de uma flor hermafrodita. Por quê? Porque ela vai conter a parte masculina, que é esta, que vai ser aqui, né, no caso, o estame, e a parte feminina, que é toda essa daqui, que são os carpelos. Carpelo é o nome da estrutura toda, estame é o nome da estrutura toda, mas a gente vai ver que vai ter os nominhos diferenciados de cada parte aqui, que é o que eu vou mostrar agora, por exemplo. Então, nós temos aqui uma outra representação, principalmente dos órgãos reprodutivos. Então, nós vamos ter aqui essa parte da base da flor, que é o receptáculo. Sépala, geralmente, é uma folhinha verde que fica logo abaixo da flor. Então, nós vamos ter as pétalas, né, que são estruturas geralmente coloridas, que servem para atrair os polinizadores, às vezes os pássaros, insetos. Por quê? Porque a polinização é muito importante para as angiospermas. Por isso que tem aqui, ó, essa parte que é a antera, onde vão estar os grãos de pólen. Tem o filete, que é essa parte compridinha aqui, que só serve mesmo para segurar essa parte aqui, que é a parte importante, onde estão os grãos de pólen. Nós temos aqui essa parte, então, é a parte o quê? Masculina, também chamada de androceu. O androceu é o aparelho reprodutor masculino da flor. E nós temos a parte feminina, que é constituída pelo estigma, que é uma abertura que existe aqui. Aqui é um tubo oco, por onde o grão de pólen vai emitir um tubo que vai chegar até aqui no ovário, que é o ovário da flor. Nós temos o estilete, que é só essa parte aqui compridinha mesmo, por onde o tubo polínico vai se estender, e que se chama gineceu. Então, gineceu é a parte feminina, androceu é a parte masculina. Todas essas estruturas são o quê? Folhas modificadas. Então, na verdade, quando o inseto vem e pousa aqui, geralmente ele vai estar atrás do néctar, que é produzido aqui por essa estrutura feminina, que é uma aguinha adocicada. Então, ele vai, mas antes dele introduzir o aparelho bucal dele aqui, ele encosta nessa estrutura cheia de grão de pólen. E aí, esse grão de pólen vai ficar grudado nas patinhas dele, ou sei lá, em qualquer parte do corpo,
ou um pássaro, ou um inseto, ou até mesmo o vento pode levar esse grão de pólen. E aí, chegando numa outra flor, porque geralmente a flor não se autofecunda, então essa antera aqui não libera grão de pólen para fecundar essa mesma flor. Geralmente acontece a troca, igual a gente tem que ter a questão da variabilidade genética, então geralmente um inseto vem, encosta aqui, leva o grão de pólen daqui para outra flor, e aí acontece a reprodução. O grão de pólen não é o órgão, no caso, a célula reprodutora masculina. Quem é a célula reprodutora masculina é o núcleo espermático, que vai ser levado. Então, o grão de pólen, vamos supor que ele tá aqui, ele libera um tubo chamado tubo polínico, e na pontinha do tubo polínico vai estar quem? O núcleo espermático. Ele sim é a célula reprodutiva masculina. E aqui dentro do ovário, nós vamos ter o óvulo, que na verdade chama-se oosfera. Então, o núcleo espermático, que é o gameta masculino, tem que se fundir a oosfera, que é a parte feminina, e aí vai formar o que, gente? A semente. A semente, então, vai ser o que? Um embrião. Então, nós vamos ter um embrião formado. O ovário vai se desenvolver em volta, armazenando substâncias nutritivas. Então, quando a gente come uma fruta, a gente está comendo o quê? O ovário da flor que se desenvolveu e formou aí o fruto. Para guardar quem? O embrião. Então, qual é a importância da semente na evolução das plantas? Tanto lá nas gimnospermas a gente viu que existiam as sementes, e aqui nas angiospermas. Então, é uma forma de proteção do embrião, né? E a não desidratação dele também. Então, permite que ele não fique desidratado aqui dentro. Então, nós vamos também notar que nessas plantas, que são as plantas que a gente utiliza para nossa alimentação, geralmente as angiospermas, elas são as plantas aí comestíveis, nós vamos ter uma série de diferenças entre as características de dois grupos que são chamados de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Eu não falei sobre isso, porque como esse assunto é bastante extenso, na próxima aula eu vou mandar sobre esse tema. Então, assim, mas com essa explicação que eu dei hoje, eu acredito que dá para vocês responderem as atividades que estão indo para vocês, mas é necessário, gente, que vocês tentem sempre responder e enviar em tempo hábil, porque agora a gente tem que estar comunicando para a coordenação quando vocês não fazem a atividade. Então, ela vai ligar, ela vai saber por que não está fazendo. E para vocês é prejuízo, para nós é prejuízo. Então, assim, se todo mundo aí entrar numa linha só, todo mundo recebeu a atividade hoje, já faz logo, já envia, já fica livre, eu acredito que todo mundo sai ganhando. Então, vamos ter compromisso aí com as coisas. E são pouquinhas atividades e assim, gente, sempre procurem mais, procurem no YouTube vídeos que estejam assim, com o assunto completo, porque esses vídeos que a gente grava aqui, se eu gravar vídeos longos, eu demoro 1 hora para postar no YouTube. Então, assim, no YouTube tem ótimos professores. Eu sempre indico o professor Samuel Cunha, porque eu gosto dos vídeos dele, o jeito dele explicar. Então, procurem acrescentar conhecimento, não fiquem presos só nisso que a gente está passando, não, porque realmente, assim, a distância é bem complicado a gente tá, as dúvidas vão surgir, e às vezes não tem como a gente estar respondendo na hora que surgiu a dúvida, mas então procura por fora, procura no YouTube, procura algum meio, um livro mais completo para vocês estarem entendendo o conteúdo, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima.